Bom dia, pessoal. Hoje, no dia do leitor, vamos valorizar o leitor, né? Eu queria ler para vocês aqui um mini conto do escritor português Gonçalo M. Tavares, que está num livro dele de contos chamado Short Movies. E aí eu vou ler para vocês, bem curtinho, e fazer um pequeno comentário sobre ele. Chama-se O Táxi. Uma mulher levanta o braço, está no passeio. Não tem pressa, mas levanta o braço e acena com a mão. O táxi não para, está vazio, não para. A mulher veste calças elegantes, castanhas, tem um lenço ao pescoço. De novo, vemos a sua mão levantada a acenar. Outro táxi que não para. A mulher está a sorrir. É bonita. Levanta o braço de novo. Estamos sempre a vê-la, a ver o seu entusiasmo sorridente. Mas não. De novo, o táxi não para. Também vazio, mas não para. O plano agora abre-se mais. Vemos a mulher. Sim, as suas calças elegantes, castanhas, e junto aos seus pés, um corpo inerte, provavelmente morto. O que é interessante aqui nesse conto para a gente pensar, né? Primeiro que o título do livro do Gonçalo chama-se Short Movies, né? Que dá a ideia de curta-metragem, quer dizer, histórias curtas. Então, a ideia da curta-metragem já traz uma ideia de cinema. E ele traz para a gente aqui nesse conto uma narrativa pensando realmente como se fosse uma câmera de cinema que estivesse narrando para a gente, né? Quer dizer, a grande questão da leitura não é apenas a história, mas como se conta essa história, né? Então, nessa história curtinha aqui, eu tenho falado muito sobre isso, assim, a gente está vendo um momento onde as pessoas estão muito preocupadas com a quantidade de livros que leem. E o mais importante, no meu entendimento, é o prazer da leitura, do processo da leitura, de você descobrir o processo de como aquela história foi escrita, de como aquele narrador está mediando aquela história, né? Então você pega, por exemplo, aqui essa história curtinha, no primeiro parágrafo fala: uma mulher levanta o braço, está no passeio, não tem pressa, mas levanta o braço e acena com a mão. O táxi não para, está vazio, mas não para. A mulher veste calças elegantes, castanhas, tem um lenço ao pescoço. No primeiro parágrafo, quer dizer, ele está ali, é quase como se a câmera estivesse mais fechada nessa mulher, que faz uma cena para o táxi, e o táxi não para. A gente não sabe por que o táxi não parou. Ele abre um pouquinho mais e a gente vê que essa mulher usa calças elegantes, tem um lenço no pescoço, dá um foco ali no pescoço dela. Depois, lá no quarto parágrafo, vai dizer: a mulher está a sorrir, é bonita, levanta o braço de novo. Estamos sempre a vê-la no seu entusiasmo sorridente. Mas não, de novo o táxi não para. Também vazio, mas não para. Então, quer dizer, o narrador está dizendo, né, para a gente sobre essa mulher que está tentando pegar um táxi. É uma mulher elegante, é uma mulher bonita, sorridente, que está ali assinando, e os táxis estão passando vazio e não param. E a gente não entende por que esses táxis não estão parando para pegar essa mulher. Só no último parágrafo, quando ele abre como se fosse realmente uma câmera cinematográfica e pega um plano geral, é que a gente vai entender por que os táxis não estão parando. Vamos lá de novo no último parágrafo? O plano agora abre-se mais. Pum. Vemos a mulher, sim, as suas calças elegantes, castanhas, e junto aos seus pés um corpo inerte, provavelmente morto. E aí a gente entende lá no final por que os táxis não estão parando, né? Porque não tem apenas uma mulher bonita, elegante, que veste calças castanhas. Aos pés dela tem uma pessoa que aparentemente parece ser uma pessoa que está morta, um corpo. Então por isso que os táxis não estão querendo parar ali. Então, como eu digo, contar uma história não é só contar uma história, né? É como essa história é contada. Essa história aqui, ela é contada pra gente pelo que ela não diz.
né? Então, o narrador escolhe para a gente, primeiro, como se fosse uma câmera cinematográfica, fechar apenas no gesto da mulher fazendo a encenação. Então, ele não diz para a gente por que o táxi não está parando. Você precisa continuar lendo a história para você descobrir. Aí ele abre um pouquinho mais a história, a gente percebe que ela usa calça, percebe que ela tem um lenço no pescoço, percebe que ela é bonita, mas mesmo assim a gente ainda não consegue compreender por que os táxis estão passando vazios e não param. E quando ele abre totalmente, quando ele dá esse plano geral, é que a gente percebe por que os táxis estão parando. Porque ela não está sozinha. Aos pés dela tem um corpo. Então, os taxistas não param ali justamente porque tem um corpo aos pés dela. Então, fica aqui esse pensamento para o dia do leitor, né? É tão importante a gente ler. Ler nos ajuda a ter percepções diferentes do mundo, aumenta o nosso campo de conhecimento sobre o humano. E mais que tudo, escrever é forma, né? E literatura é forma de conhecimento. Viva o Dia do Leitor!